O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode ser preso de acordo com os argumentos usados por ele mesmo em uma decisão. Nesse vídeo você vai ver a explicação para isso e eu também vou mostrar 3 declarações feitas nesse domingo que provam o quanto o governo Lula é dissimulado. Vem comigo. Se você me permite, eu vou começar esse vídeo contando uma breve historinha. No dia 4 de janeiro de 2023, quando Lula havia acabado de assumir a presidência da República no atual mandato, foi ao ar na TV Brasil, canal que é do próprio governo, uma matéria que mostrava o discurso de Paulo Pimenta ao assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Um cargo que fez dele, obviamente, o responsável pela comunicação da presidência. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em seu discurso de posse a liberdade para que jornalistas exerçam a profissão. Exaltou o papel da imprensa e se comprometeu com o combate às fake news. Grave isso. Liberdade para que jornalistas exerçam a profissão. E para não abrir margem para o argumento de que a jornalista teria colocado palavras na boca do ministro, eu trago aqui as palavras dele mesmo. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Aliás, eu vou fazer ainda melhor. Para não abrir margem para o argumento de que essas palavras são do responsável pela comunicação da presidência, mas não do Lula, eu trago palavras do próprio Lula meses mais tarde, em setembro de 2023. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Bom, ficou claro, né? O governo Lula defende convictamente a liberdade de imprensa. Mas isso era quando Lula e a imprensa ainda estavam em lua de mel, após os longos anos em que ambos lutaram incansavelmente para desmoralizar Bolsonaro. Só que aí na semana passada, Lula anunciou a retomada dos investimentos do governo federal na refinaria Abreu e Lima, em um discurso muito polêmico, por sinal, que eu mostrei no vídeo de sexta aqui do canal. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Diante da situação, e depois da lua de mel ter acabado e a relação ter até dado uma esfriada, a imprensa resolveu relembrar os escândalos passados envolvendo a Abreu e Lima e os governos petistas. O governo Lula não gostou. Onde é que já se viu relembrar os casos de corrupção nos quais eu já estive envolvido? E aí, toda aquela liberdade para que os jornalistas exerçam a profissão, defendida no ano passado, se desintegrou até que não restasse mais nem o pó. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, fez uma publicação no início da manhã deste domingo, dizendo que a grande mídia corporativa era contra a soberania do Brasil na retomada do controle de sua política energética, e dizendo também que era uma tentativa de blindar o fracasso das privatizações. Mais um que ignora completamente a realidade. Mais um que ignora completamente os dados, que, como eu já mostrei na semana passada aqui no canal, mostram um prejuízo de 3,2 bilhões de reais das estatais em 2023, o primeiro ano do atual governo Lula. Também a sequência dos prejuízos durante o governo Dilma e, em contrapartida, a sequência de superávites durante o governo Bolsonaro. É mais um que não se importa com o fato desses prejuízos nos governos petistas cair na conta do cidadão brasileiro. É mais um que prefere ter nas mãos o poder de controlar essas estatais, mesmo que o povo brasileiro esteja sendo prejudicado. Mas, voltando à publicação, ele ainda acusou esses jornais de serem porta-vozes do grande capital financeiro e especulativo que lucra com governos e estados fracos. O perfil oficial do PT também fez publicação, acusando a Globo de querer manter a dependência externa ao criticar Lula. Mas a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, ainda foi além. Atacou diretamente a Folha de São Paulo, o jornal O Globo e o Estadão, resumindo suas acusações com a frase: é uma longa trajetória de entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros. É o que explica seus editoriais raivosos. A defesa da liberdade de imprensa é apenas quando essa imprensa se posiciona a favor do PT. Aliás, antes fosse apenas em relação a isso que o PT construísse narrativas para disfarçar a sua defesa única e exclusivamente dos próprios interesses. Bom, vamos agora ao assunto Alexandre de Moraes, que é o ponto-chave desse vídeo. Na semana passada, após a autorização do ministro Moraes,
a Polícia Federal realizou busca e apreensão na casa do deputado Carlos Jordi, o líder da oposição ao governo na Câmara. Só que o texto dessa decisão de Moraes, unido aos argumentos que ele já vem utilizando recentemente e também a imagens dele alguns anos atrás, cria um cenário em que ele pode ir para a prisão de acordo com os próprios parâmetros. Na semana passada, justamente no dia dessa busca e apreensão na casa do Jordi, eu participei do Hora Notícia mais uma vez e lá eu expliquei essa situação. Olha, eu vou ser bem franco. Se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, eu diria que investigação não há problema nenhum. Se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, eu diria que se investigue e se a pessoa cometeu algo de errado, que pague por isso. Até porque eu sempre critiquei as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal de anulação de condenações, as decisões de obstrução de investigações, como o Gilmar Mendes fez recentemente, obstruindo a investigação, que mirava um assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, ordenou também a destruição de provas. Mas tudo isso eu diria se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, o que no caso do Brasil de hoje não é a nossa realidade. Tem muita coisa errada nessa questão aí do Carlos Jordi, só que a questão do deputado Carlos Jordi é apenas a ponta do iceberg, até porque o Carlos Jordi, como deputado federal, uma pessoa que tem uma estrutura jurídica, que tem condições de se defender, mas nós temos muitas pessoas presas politicamente que não têm essas condições, como muitas pessoas que estiveram presentes lá no 8 de janeiro, que estão presas mesmo sem ter praticado vandalismo de fato. Se nós começarmos a analisar aqui, começando pelo próprio